Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar aí o livro 3, né? A parte 3, vamos começar a parte que vai falar da ótica, certo? Então vamos falar um pouquinho de ótica aí. Deixa eu só dar uma apagada aqui no quadro aqui, gente, para a gente começar a trabalhar a ótica. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, ótica é a parte da física que vai falar tudo relacionado à luz, certo? Então, vai falar da parte fisiológica, vai falar da parte física, certo? Vai falar da parte geométrica, ok? Então, nós chamamos disso aí de ótica. Então, ó, nosso conteúdo do terceiro bimestre é ótica. Então, como eu disse a vocês, ótica é a parte da física que vai estudar tudo relacionado à luz. Então, tudo que estiver relacionado à luz, a ótica vai estudar, certo, pessoal? Então, ó, a ótica ela vai se dividir em três partes, certo? Ela vai se dividir na geométrica, na ótica geométrica, na ótica física e na ótica fisiológica, tá? Então, ó, nós temos aí três partes da física. A ótica geométrica é aquela que não se preocupa com a natureza da luz, certo? A ótica física é aquela que se preocupa com a natureza da luz. E a ótica fisiológica é aquela que vai tratar dos problemas visuais, certo? É aquela que vai falar da miopia, do astigmatismo. Beleza, pessoal? Então, para entender melhor essa parte, vamos entrar aqui. Então, a fisiológica vai falar dos problemas visuais, que é o astigmatismo, o daltonismo, a miopia, a hipermetropia, tá? Todos esses problemas aí. Então, baseado nisso aí, vamos falar de fontes de luz, certo? Fontes de luz. Galera, na verdade, todo o corpo é uma fonte de luz, certo? A gente só tem que saber se essa fonte é primária ou secundária, ou seja, as fontes de luz elas são dois tipos. Ou elas são primárias, certo? Ou elas são primárias, ou elas são secundárias. Então nós temos dois tipos aí de fontes de luz, ou elas são primárias ou elas são secundárias, ok? Vamos falar sobre a fonte primária. Fonte primária, galera. Fonte primária é aquela que tem luz própria, certo? Então, quando uma fonte ela tem luz própria, nós dizemos que ela é uma fonte primária. Então, aqui, ó, a fonte primária ela tem luz própria. Então, a fonte primária tem luz própria, né? Ok? E exemplos de fonte primária. Então, exemplos de fonte primária. O exemplo que a gente pode citar de fonte primária é o Sol. As estrelas em geral, né? As estrelas em geral, elas são fonte primária, certo? Uma lâmpada ligada.
uma lâmpada ligada e etc, tá, gente? Então, uma lâmpada ligada, uma brasa emitindo uma luzinha lá, né? A brasa é a chama de uma vela, o fogo em si é uma fonte primária. Então, a fonte primária é aquela que está emitindo luz. Então, quando está emitindo luz, é uma fonte primária. Se deixar de emitir luz, passa a ser secundária, que é o caso da lâmpada quando está apagada, certo? Quando ela está acesa é primária, quando apaga, ela se torna secundária. A fonte primária também, ela é chamada também de corpo luminoso, certo? Ela também pode ser chamada de corpo luminoso. Vamos agora para a fonte secundária. Sim, lembrando que a fonte primária, ela pode ser pontiforme, certo? Ou extensa. Então, quando é que ela é pontiforme? Quando as dimensões dela em relação ao que ela ilumina é desprezada. Tipo uma lâmpada iluminando a cidade de Pacífica, uma lâmpada só. Então, ela não vai conseguir iluminar. Então, ela é uma fonte primária em relação a Pacífica. Agora, eu boto o sol iluminando Pacífica. Aí já vai ser uma fonte extensa, tá, galera? Então, vamos para a fonte secundária. Fonte secundária, galera. Galera, aqui na fonte secundária, o que é que nós vamos ter? Fonte secundária, ela não emite luz, ela recebe a luz. Então, ela é uma fonte que recebe a luz, ok? Então, a característica principal dela é receber a luz. Então, a fonte secundária recebe luz. Como ela recebe luz, ela pode absorver, ela pode refletir, certo? E aí, podemos citar vários exemplos da fonte secundária, né? Exemplo. Então, a Terra é uma fonte secundária, ou seja, a Terra recebe luz, né? Terra, a Lua recebe a luz do Sol e reflete para a gente. Então, a Lua é uma fonte secundária, uma parede, né, uma fonte secundária, e etc. Parede e etc. Beleza, galera? Então, isso aí foi a fonte primária e secundária. A fonte secundária, ela também é chamada de corpo iluminado, ou seja, corpo iluminado é aquele que recebe a luz de uma fonte primária. Tá, galera? Apagando aqui esse lado aqui, pessoal. Só um minutinho para apagar aqui, tá, gente? Então, vamos lá, pessoal. Gente, vamos falar agora de meios de propagação, tá? Meios de propagação. Meios de propagação. Galera, os meios de propagação por onde a luz estão passando são três, né? Eles são chamados de meio transparente, certo? Então, nós temos um meio transparente. Nós temos um meio transparente. Nós temos um meio translúcido.
meio translúcido e nós temos um meio opaco. Então temos três meios aí de propagação, ou seja, por onde a luz passa. Então nós temos esses três meios, tá, galera? Então, pessoal, falando aí sobre meios de propagação, vamos agora para meio transparente. O que é um meio transparente? Meio transparente é aquele que quando você olha, você tem visão nítida do que está do outro lado. Ou seja, você enxerga tudo que está do outro lado. Então você tem visão nítida dos objetos. Se você tem visão nítida dos objetos, significa que você enxerga tudo perfeitamente o que está do outro lado. Então nós dizemos que um meio é transparente quando a luz passa por distâncias consideráveis, certo? Então temos vários exemplos disso, né, de meios transparentes. Posso colocar um exemplo aqui, água pura, né? A água pura é um meio transparente. O ar sem poluição é um meio transparente, tá, galera? O ar sem poluição é um meio transparente, ok? Vidro normal desse de janela também é um meio transparente. Então, o meio transparente é aquele que nós enxergamos tudo que está do outro lado através dele. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esse meio é transparente. Vamos para o meio translúcido. Meio translúcido agora, gente. O que é o meio translúcido, pessoal? Meio translúcido é aquele que nós não temos visão nítida do que está do outro lado. Não conseguimos enxergar nitidamente. Então, para esse meio, não possui visão nítida. Não possui visão nítida. Se não possui visão nítida, significa que se a gente olhar através dele, a gente não vai enxergar totalmente o que está do outro lado. Então, um exemplo que a gente pode citar é aqueles tijolos de vidro que o pessoal utiliza para deixar o ambiente mais elegante, certo? Para dar uma mudada, uma repaginada no ambiente. Então, aqueles tijolos de vidro, se você olhar através deles, você vê que você consegue ver que tem uma pessoa do outro lado, mas você não consegue identificar a pessoa. Então, por que você não consegue identificar a pessoa? Porque quando a luz ela passa, ela se espalha. Então, ela se espalha deformando a imagem do outro lado. Beleza? Então, se tiver uma pessoa lá, você vai ver ela deformada. Por esse motivo aí, nós dizemos que esse meio ele é um meio translúcido. Então, um meio que não possui visão nítida. Então, o exemplo que a gente pode citar aqui é o vidro fosco. E etc. Vidro fosco. Nós temos o vidro fosco, temos o papel celofane, certo? E papel vegetal. Então, são meios translúcidos, certo? Ou seja, que não permite a visão nítida dos objetos que estão do outro lado, ok? E agora nós temos o meio opaco, que é aquele que a luz não passa de forma alguma, certo? Galera, meio opaco é aquele meio que a luz ela não consegue passar. Então, quando a gente tiver um meio que a luz não consegue passar, nós dizemos que esse meio ele é um meio opaco, tá? Então, meio opaco, a luz não passa. Então, no meio opaco, a luz não passa de forma alguma. Ou seja, a luz não atravessa, né?
Então a luz não passa. Se a luz não passa, nós não enxergamos nada do que está do outro lado. Não dá para ver nada do outro lado, nem embaçado, nem de forma alguma. Certo? Então, por exemplo, uma parede dessa aqui, uma parede dessa é um meio opaco. Se eu olhar através dessa parede, eu não enxergo nada do que está do outro lado. Então, se eu não enxergo nada, é porque a parede é um meio opaco. Certo? Então, exemplos de meio opaco aí, que a gente pode citar, é parede, né? A terra é um meio opaco. Terra e etc, certo? Então, parede, terra, é um móvel aí da sua sala, certo? É a sua porta, né? Digamos que a sua porta não tem um vidro transparente. Então, a porta é um meio opaco. Beleza, galerinha? Vamos passar agora para feixes de luz. Vamos para feixe de luz. Pessoal, os feixes de luz, eles também podem ser de 3 tipos, certo? Eles podem ser paralelos, convergentes e divergentes. Então, eles podem ser de 3 tipos. Os feixes, eles podem ser convergentes, divergente e paralelo. Então, os meios, eles podem ser convergente, divergente e paralelo. Então, vamos entender melhor. Então, primeiro, o meio convergente, o feixe convergente. Feixe convergente é aquele em que todos os raios eles vão se tocar em um único ponto. Então, por exemplo, tenho aqui esse pontinho, aí vem um raio daqui, ó, passa por esse ponto. Vem um raio daqui, passa por esse ponto. E vem outro raio de baixo e passa por esse ponto. Então, o exemplo disso aqui, ó, é de uma lupa. Quando os raios solares passam pela lupa, eles vão convergir para um único ponto. Se a gente botar qualquer coisa nesse pontinho aqui, pega fogo, certo? Então, na verdade, para ser mais correto, se você botar capim, vai pegar fogo. Se você botar algodão, vai pegar fogo. Se botar papel higiênico, vai pegar fogo, certo? Então, esse ponto aqui é justamente onde todos os raios vão passar por ele. Então, os raios de luz, depois que atravessam a lupa, eles se convergem, ou seja, eles vão para um único ponto, tá? Beleza, galera? Só apagar aqui rapidinho. Agora vamos para o feixe divergente, galera. O feixe de luz ele é chamado divergente quando os raios eles se espalham, certo? Então digamos que eu tenho um raio aqui, ó,
Você tem uma lâmpada. A lâmpada ela está iluminando o ambiente. De que maneira ela está iluminando o ambiente? Espalhando os raios. Então os raios fazem isso. Ou seja, eles se espalham. Então quando os raios se espalham, nós dizemos que aí o feixe é divergente. Galera, na próxima aula a gente continua, tá? Valeu, tudo de bom aí pra vocês. Tchau, tchau, até a próxima.